Bom, eu vou fazer uma breve introdução aqui, gente. Meu nome é Felipe Trevisan, sou fundador e CEO da Vux. É, e a Ana é a head da área de ESG, toda a parte de governança ambiental, social e corporativa, né? Tá debaixo do guarda-chuva dela. E eu começo abrindo esse webinar, principalmente porque a área de ESG, ela deve ser uma estratégia da companhia, né? E não uma iniciativa isolada, uma área separada da companhia. E quando a gente começou essa área na Vux, a gente tinha muito dessa consciência, né? Foi uma iniciativa nossa para não só formalizar algumas atividades que a gente já estava fazendo dentro desse guarda-chuva de ESG, mas também para aumentar o número de ações afirmativas que a gente pode fazer dentro do nosso mundo da Vux, né? O que a gente pode considerar no nosso dia a dia, o que a gente deveria incluir, o que a gente deveria fomentar para fazer um mundo mais sustentável, mais inclusivo, e o surgimento dessa área nos deixa muito felizes e orgulhosos aqui dentro da companhia. Eu queria, então, pedir para a Ana conduzir a partir daqui. A gente tem uma apresentação muito legal pela frente aí. Eu espero que vocês gostem, participem e fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem aqui no chat também. Tá bom? Um abraço, bom dia aí. E Ana, fica contigo. Obrigada, Felipe. Então, eu queria agradecer ao Felipe por começar essa introdução aqui ao nosso webinar e reforçar, né, que realmente é muito importante que toda a liderança das empresas enxerguem a estratégia ESG como a estratégia da companhia e que não só as lideranças estejam engajadas, mas também todos os colaboradores. Em segundo lugar, agradecer a todo mundo que está presente aqui, tanto os que estão assistindo com a gente ao vivo, quanto os que eventualmente vão assistir a gravação aqui do webinário. Depois a gente vai postar no nosso YouTube da Vux, então depois sintam-se à vontade para compartilhar também com os colegas que estejam interessados, tá bom? Então, as perguntas que vocês quiserem ir fazendo ao longo da apresentação, vão colocando no chat, por favor, que no final da apresentação a gente dá uma lida nos comentários e responde o que for possível, tá bom? Então, hoje eu vou falar para vocês, começar falando um pouquinho sobre o que é a Vux, para os que não conhecem, né? E, em seguida, por que todas as empresas devem se importar com a sustentabilidade ao longo de toda a cadeia de suprimentos dos seus fornecedores. Depois a gente vai discutir quais são os impactos socioambientais dessa área de logística, que é onde a gente atua, e possíveis soluções para esses problemas todos. Então, a principal mensagem que eu vou querer passar para vocês hoje é o seguinte: quando a gente fala em sustentabilidade nessa área de logística, a gente pensa imediatamente em mobilidade elétrica, vamos colocar carros elétricos, caminhões elétricos, essas coisas, mas hoje eu quero mostrar para vocês que a sustentabilidade vai muito além disso, não existe só a questão da mobilidade elétrica, e a gente vai, óbvio, falar de mobilidade elétrica, mas também vamos falar de outros tipos de combustíveis, de compensação de carbono, de projetos sociais, que são muito importantes nessa área também. Vamos falar de digitalização no sistema de logística, de cidades inteligentes. Então, eu acho que vai ser uma apresentação bem interessante, então, quem puder ficar até o final, acho que vai gostar. Então, começando aqui sobre a Vux, nós somos uma startup de tecnologia fundada em 2015 pelo Felipe, e para atuar nessa área de logística, nós nos consideramos uma transportadora digital, e a gente atua com mais de 300 embarcadores de carga e mais de 1.000 motoristas ativos por ano, principalmente no estado de São Paulo, mas a gente também está com planos de expansão para outros estados no Brasil. E a gente vem crescendo em ritmo acelerado nos últimos anos, tanto que já ganhamos alguns prêmios, incluindo os prêmios das 100 Startups to Watch de 2020 e agora de 2021, porque esses prêmios premiam as startups que têm ótimas oportunidades de crescimento. E a nossa missão é descomplicar a vida de todo mundo envolvido no transporte de cargas. Por que a gente tem que descomplicar a vida de todo mundo, né? Primeiro porque os próprios motoristas, né, hoje a gente tem mais de 700 mil motoristas autônomos no Brasil, e ficam à mercê de agenciadores de carga. Então, muitas vezes eles têm dificuldade em conseguir novos serviços,
às vezes uma baixa remuneração, às vezes uma remuneração que não é em dia, e muitas vezes não tem acesso a capital para fazer algum upgrade no veículo, algum reparo no veículo, então eles ficam com essas dificuldades. E do lado dos embarcadores, muitas transportadoras não têm automação hoje em dia, não tem controle sobre aonde está a carga, rastreio, embora nós, como consumidores, estejamos acostumados a ver onde que o nosso entregador de comida está, naquele momento, que horas ele chega, no sistema de transporte de carga não é bem assim. Então, existe hoje uma baixa qualidade desses serviços por causa dessa falta de informações. E, além disso, a maior parte das soluções das transportadoras são baseadas em frotas fixas. Então, é uma frota fixa de caminhões ali, que fica aguardando demanda, e essa demanda é variável ao longo do tempo. Então, muitos desses caminhões ficam ociosos, e isso é um grande desperdício de recursos para a nossa sociedade. E como, então, que a gente resolve esses problemas, né? Através de um marketplace gerenciado, que conecta os embarcadores que precisam de transporte com os motoristas que têm os veículos próprios. A gente transporta cargas de 20 quilos até 14 toneladas, com uma quantidade diversa de veículos na nossa frota, e a gente não faz só essa conexão entre o embarcador e o motorista, mas a gente também faz todo o processo de roteirização das entregas para otimizar as rotas, e todo o monitoramento e apoio ao motorista durante esse transporte. E como que funciona o nosso algoritmo, né? O nosso algoritmo vai identificar os melhores motoristas e os motoristas mais próximos da região do embarque da carga e atribuir aquela rota para um determinado motorista. E, a partir daí, o embarcador tem total controle de onde está a carga dele, em que ponto de parada está, quando vai chegar, e o destinatário final também consegue, através de um link, saber onde que está o produto dele e que horas vai chegar. Então, nós já temos cases de sucesso de, por exemplo, oficinas mecânicas que conseguem otimizar o processo de manutenção dos veículos, porque eles sabem exatamente a hora que a peça deles vai chegar. Então, isso é uma coisa muito legal do serviço de digitalização que a gente oferece. Fora que a gente elimina esse problema da ociosidade na frota. Então, a gente vai adaptando a capacidade dos veículos conforme a demanda. A gente consegue enviar exatamente o carro o veículo que o cliente necessita, e com esse ganho de eficiência, a gente consegue reduzir os nossos custos em até 20%, e o que é mais interessante, sem ter que pressionar o valor que a gente paga para os motoristas. Inclusive, esses motoristas têm um acesso maior a um maior número de cargas, então, ao longo do tempo, eles conseguem até aumentar essa remuneração que eles têm em comparação ao modelo tradicional de atuação. E como que funcionam os nossos serviços, né? Nós temos o Vux On Demand, onde as empresas pagam por rota, então, eu tenho essa carga, preciso desse veículo e preciso que ele entregue nesses pontos de entrega, vai pagar por rota. Tenho também o Vux Pro, eu me confundi aqui porque apareceu um aviso na minha tela, me desculpem. Tem o Vux Pro, onde a empresa fala, eu tenho todas essas entregas para serem entregues em todos esses destinatários, então, nós da Vux pegamos essas entregas e dividimos em conjuntos menores, então, essa entrega aqui vai nesse caminhão para esses destinatários, e essa outra entrega aí nesse outro caminhão para esses outros destinatários. E, por fim, a gente também pode oferecer um serviço mais customizado, que é onde se encaixam a maior parte das iniciativas sustentáveis, né? Então, eu vou falar mais para frente sobre os carros elétricos, que já operam num modelo de veículo dedicado para uma empresa, por exemplo. E aí, para finalizar essa introdução sobre o que é a Vux, né? Ano passado, com toda a pandemia, todas as empresas foram afetadas pela pandemia, a Vux inclusive, mas a gente conseguiu terminar o ano crescendo ainda 200%, e esse ano a gente inaugurou esse setor de ESG para colocar em prática essas iniciativas de sustentabilidade, e foi a época que eu entrei na Vux para iniciar esse setor, e é por isso que a gente está aqui hoje fazendo esse webinar para vocês. Então, passando aqui para a questão da sustentabilidade na cadeia de suprimentos, né? Começo com a pergunta: por que a sua empresa tem que se importar com a sustentabilidade dos seus fornecedores? Em primeiro lugar, porque as mudanças climáticas estão aí e vão afetar toda a sociedade.
2 semanas atrás, inclusive, teve o lançamento de mais um relatório dos especialistas da ONU, falando que as mudanças climáticas são reais, estão acontecendo de forma mais rápida e mais severamente ainda do que os cientistas previram. E todas essas mudanças climáticas vão trazer uma série de prejuízos. Então, vai ter mais furacões, tempestades, enchentes, até tsunamis podem acontecer de forma mais frequente, tem a parte das secas e das queimadas também, que podem diretamente afetar a infraestrutura da sua empresa. Então, pode afetar os escritórios da empresa, pode afetar a fábrica da empresa, pode afetar todo o sistema logístico de transporte das suas mercadorias, e se não afetar a sua empresa diretamente, vai afetar indiretamente. Então, pode afetar os seus colaboradores, pode afetar os seus clientes finais, os seus fornecedores. Então, é uma situação muito grave que a gente tem que se preocupar hoje. Então, não adianta a minha empresa ser sustentável se os meus fornecedores continuam poluindo, não adianta eu ser sustentável se os meus competidores estão poluindo, e não adianta eu ser sustentável se todas as empresas de todos os ramos, que nem sejam diretamente relacionados ao meu, continuarem poluindo. E essa cadeia de fornecedores é algo que, pelo menos, a gente tem um certo controle e a gente tem como influenciar. Então, por isso que eu trago aqui para vocês. Em segundo lugar, hoje em dia não cabe mais a desculpa de que foi o meu fornecedor que está com práticas erradas, então a culpa não é minha. Hoje, os consumidores, a gente tem muita informação, né? Não se aceita mais esse tipo de discurso. Então, quantas vezes a gente não viu aí na história empresas do ramo da moda que são flagradas usando trabalho escravo lá na Ásia, e aí daí decorrem uma série de protestos, de boicotes à empresa. Então, a gente tem que estar de olho nos fornecedores, sim. Além da indústria da moda, eu trago para vocês o exemplo da indústria do petróleo, né? Eu trabalhei muitos anos nessa indústria, antes de vir para o lado verde da força, e eu vi como exemplo positivo nessa indústria de petróleo essa questão de controle dos fornecedores, né? Porque um acidente com uma plataforma de petróleo é um dano ambiental tão gigantesco que não adianta, não é porque era outra empresa que estava operando para a companhia de petróleo que a companhia de petróleo responsável por aquele campo vai ser isenta. Então, eu via muitos bons exemplos de controle desses fornecedores nessa indústria. E como que a gente tem que garantir, como que a gente tenta garantir as boas práticas dos nossos fornecedores, né? Através de contratos, obrigando a cumprir certas leis, a ter certas certificações, a gente pode fornecer treinamentos para esses fornecedores também, caso eles não tenham o conhecimento, a gente pode realizar auditorias nas instalações desses fornecedores e também promover premiações para conhecer, para valorizar aqueles fornecedores que têm as práticas mais sustentáveis. Só que, além de tudo, a gente também tem que fazer uma autoavaliação, porque, às vezes, a culpa não é do nosso fornecedor, mas a culpa pode ser nossa mesmo. Se eu estou pressionando o meu fornecedor para me fornecer produtos cada vez mais rapidamente, com o menor preço possível, provavelmente eu estou forçando ele a adotar práticas não sustentáveis. Então, eu posso estar forçando o fornecedor a adotar o uso de mão de obra infantil, uso de mão de obra escrava, práticas ambientalmente não amigáveis. Então, cabe sempre essa autorreflexão do nosso modelo de negócios. Então, a gente pode passar aqui para discutir os impactos sociais e ambientais na área de logística, que faz parte dessa cadeia de suprimentos de uma empresa, e é a área na qual a VUX atua. Quando a gente começou o nosso setor de ESG, uma das primeiras coisas foi, vamos mapear tudo que está de errado aqui na logística, todos os impactos negativos, sociais e ambientais, e tentar propor soluções para ver se a gente consegue endereçar cada um deles, né? Então, eu começo falando aqui da emissão dos gases de efeito estufa, que, obviamente, está em pauta hoje em dia, a questão das mudanças climáticas, mas também tem a emissão de gases que geram chuva ácida, que é, por exemplo, a emissão de enxofre do combustível diesel. Existe a emissão de material particulado, que são as fuligens, né, em decorrência da combustão dos veículos, que causam diversos problemas respiratórios nas pessoas.
Tem uma questão de geração de resíduos muito grande, que pode ser desde de um motorista que joga lixo pela janela de um caminhão, até o uso de todas as embalagens e pallets, até a impressão de diversos documentos fiscais que vão junto com as mercadorias, né? Outro dia a gente estava fazendo umas contas e a gente estimou que dos últimos 15 anos para cá, a gente deve ter consumido umas 2 milhões de árvores, a gente, a nível brasileiro, né, o setor de logística, 2 milhões de árvores só para produzir toda aquela quantidade de papel, já que a gente está em clima de Olimpíadas, Paralimpíadas, aí, isso seria equivalente a mais de 2 mil campos de futebol de árvores para produzir toda essa papelada, né? E embora essas árvores sejam de reflorestamento e não de desmatamento, gasta-se muita energia e muita água para produzir esses papéis todos que a gente tem que lidar no dia a dia. E isso também seria equivalente a mais de 80 mil piscinas olímpicas de água só para produzir esses papéis todos. Então, é um problema bem assustador também. Outros problemas na logística, né? Uso de água na lavagem de veículos, uma quantidade enorme de água que se gasta por lavagem, são cerca de 300 litros por lavagem. Tem questão de atropelamento de animais silvestres nas nossas rodovias, congestionamentos gerados nos centros urbanos, muitos acidentes de trânsito com perda de vida ou lesões permanentes nas pessoas, poluição sonora, condição de trabalho dos motoristas, que são os principais agentes desse sistema todo, e, por fim, muitos problemas sociais, que, além dos problemas estruturais da nossa sociedade hoje, como machismo, racismo, homofobia, ainda tem um problema oculto aos olhos de muita gente, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias. E sobre esses problemas eu vou destrinchar um pouquinho mais agora, eu selecionei alguns para a gente falar aqui. Então, começando pelos problemas sociais. A questão do machismo que eu comentei, né? Hoje existem dados da Confederação Nacional de Transportes que mostram que só 0,5% de todos os caminhoneiros são mulheres. Então, obviamente, elas sofrem muito preconceito nesse ramo também. Então, já foram feitas pesquisas, onde as mulheres relatam que, sim, de fato, existem comentários inapropriados, preconceitos, e que essas mulheres evitam usar certos tipos de roupa, maquiagem, ou evitam dar sorrisinhos demais para não serem mal interpretadas. E isso é uma coisa que a gente incentiva, a gente tenta consertar aqui na VUCS. Uma questão interessante de ser dita é que, como a gente funciona através de aplicativo, a gente percebeu que, com o tempo, só o fato da gente selecionar o motorista pela proximidade, pela performance, muitas mulheres começaram a procurar o nosso aplicativo para serem motoristas parceiras. E, na época, a gente se deu conta que a motorista que mais rodava com a gente era uma mulher, que é a Alexandra aí da foto. A partir de então, a gente resolveu criar o Projeto Mulheres para incentivar mais mulheres motoristas. E quando a gente começou isso no início do ano, 4% das rotas da VUCS eram feitas por mulheres. E a gente conseguiu passar esse número para 10% em apenas 5 meses. A gente fez isso se aproximando das motoristas, conversando diretamente com elas, fazendo pesquisa, engajando. A gente também criou campanhas de indicação para conhecer novas mulheres, ou que eram motoristas fora da VUCS, ou que tinham interesse na profissão. E, recentemente, a gente, inclusive, financiou uma van para uma motorista poder começar nessa profissão. Porque uma questão muito importante se a gente quer mais motoristas mulheres, a gente não pode esperar que a gente faça um anúncio e que vão surgir várias motoristas que já têm experiência, que já têm o veículo próprio. Então, em qualquer programa de diversidade, a gente tem que estar atento que a gente vai ter que ter um esforço adicional, às vezes, para treinamento ou para financiamento de algum veículo, para realmente facilitar a entrada dessas mulheres na profissão. E quando a gente fala de diversidade, não estou falando só de promover diversidade entre os motoristas, tá? Dentro do nosso escritório, a gente também tem essa preocupação, porque hoje, realmente, a diversidade é um problema que afeta todas as empresas do Brasil, né? Hoje, mais de 50% da população do Brasil é negra, mas a gente vê que ainda só os brancos chegam nos altos cargos de liderança, e a gente entende muito bem isso. A gente tem campanhas dentro da VUCS, a gente tem muitas iniciativas para consertar esse problema dentro dos escritórios também.
Ainda no problema social, eu falei, né, da exploração sexual de crianças e adolescentes. Para a maioria da população, isso é um problema escondido, mas ele é muito triste e, infelizmente, realidade no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal tem um projeto para mapear todas as áreas de risco nas rodovias do Brasil, e desde 2009 eles já resgataram mais de 5.000 crianças dessas condições. Então, é uma coisa, assim, muito triste para se falar, para se debater, mas a gente não pode fechar os olhos para essa situação. E o que a gente faz para tentar evitar isso, né? Nós apoiamos uma ONG que chama Childhood Brasil, que nos ajuda e ajuda outras transportadoras a conscientizarem os motoristas desse crime, né? E conscientizarem eles de como eles podem denunciar quando eles se depararem com uma situação dessa. Então, é uma pequena coisa que todos nós podemos fazer, mas que vai ter um impacto enorme na vida de muitas crianças brasileiras. Enfim, aqui para fechar os problemas sociais, não vamos esquecer deles, né, os protagonistas da logística, que são os nossos motoristas. A gente está muito acostumado a ver filas enormes de caminhão, longuíssimos tempos de espera para embarcar uma carga, para entregar uma carga. Eles têm muita infraestrutura precária ao longo das estradas. A variação do preço dos combustíveis afeta eles diretamente, né? Então, a gente vê muitos protestos, greves de caminhoneiro. Eles têm um trabalho muito intenso, com rotas muito longas, tem questão de ergonomia, e é uma profissão que deveria ser muito mais valorizada do que é hoje. E, sabendo disso, a VUX tem esse olhar diferenciado para o motorista. A gente valoriza muito os nossos parceiros e a gente foca muito em oferecer um atendimento muito mais humanizado para eles. Tanto que, quando a gente faz pesquisas com os nossos motoristas, o que eles mais elogiam da VUX é esse atendimento humanizado e o pagamento em dia que a gente oferece para eles. E hoje, quase 30% dos nossos motoristas têm a VUX como principal fonte de renda, e os motoristas que mais rodam com a gente ganham até 35% a mais do que o mercado oferece. E, para resolver essa questão de pouco acesso a capital, a gente também já chegou a financiar veículos para 2 motoristas, sendo um deles mulher, como eu falei. Então, a gente tem muito esse olhar voltado para a valorização da profissão de motorista. Passando um pouco para os dados ambientais, então, eu mencionei a questão de atropelamento de animais, que também é outra questão que as pessoas sempre esquecem, né? Mas ela é muito presente. A Polícia Rodoviária Federal conta mais de 11.000 acidentes por ano, só envolvendo animais, e esses animais representam não só a perda da biodiversidade, mas, às vezes, de vidas humanas também. Estima-se que, por ano, sejam atropelados mais de 475 milhões de animais nas rodovias do Brasil inteiro, e, obviamente, 90% disso são pequenos animais, mas uma parte disso também são animais em risco em ameaça de extinção. E a maioria desses animais são atropelados aqui no Sudeste e no Sul do Brasil, onde tem um volume de transportes muito alto, né? E é uma coisa que, infelizmente, nós, como empresa privada, não temos como eliminar, porque depende muito do poder público e das concessionárias das rodovias de construírem infraestrutura para esses animais atravessarem a estrada, então, subterrânea ou por cima da estrada. Mas empresas privadas também podem ir pensando em soluções, às vezes gerar um alerta para os motoristas nos trechos onde tem mais atropelamento, às vezes financiando alguma pesquisa que ajude a resolver esse problema. Aí a gente passa aqui para o aquecimento global, né? Emissões de CO2 a nível global. Eu tenho esse gráfico aqui, que é de 2016, que mostra todas as emissões de CO2 feitas pelo homem. E a gente vê que aqui, não sei se vocês enxergam o meu mouse aí, 16% dessas emissões são relativas ao setor de transportes a nível mundial. Eu sei que esse dado é de 2016, mas eu sei que hoje, em 2021, está muito mais próximo de 20% das emissões globais. A gente consegue ver o tamanho da influência do setor de transportes nas mudanças climáticas. Esse outro gráfico mostra a evolução das emissões só do setor de transportes.
de 1970 até 2010. E a gente vê esse azul mais escuro na tela, é só o transporte rodoviário, tá? Então, contando com toda a aviação nacional, internacional e todo o setor marítimo, o setor de transporte rodoviário ainda é o grande responsável pelas emissões. São mais de 70% das emissões dos transportes atribuídos ao transporte rodoviário. Aqui eu já vou mostrar para vocês o gráfico das emissões a nível brasileiro. Então, esse gráfico é bem interessante aqui. Ele mostra, nessas 3 colunas, todas as emissões de CO2 do Brasil. E aí eles estão divididos em setores diferentes. Então, uma parte aqui é para gerar energia, essa outra parte aqui é relativa ao desmatamento que a gente tem no Brasil, e essa aqui é a agropecuária. E aí, esse gráfico divide, né? Parte das emissões são relativas ao transporte de carga, parte ao transporte de passageiros. Então, a gente pode ver que hoje, a nível brasileiro, a questão do desmatamento realmente é muito importante de ser resolvida aqui no Brasil, e que o transporte de carga, apesar de ser um problema global muito grande, aqui no Brasil ele é menos de 5% das emissões totais do transporte, das emissões totais do país. Quando a gente olha só o estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado onde a gente atua, o transporte de carga já é responsável por quase 15% dessas emissões, né? É um cenário totalmente diferente. Então, um problema que a gente, dependendo de cada estado, a gente tem que focar mais em um problema ou outro. E aqui em São Paulo, o transporte de carga, sem dúvida, é um deles. Questão de poluição atmosférica, né? O material particulado que eu falei, aqui é uma tabelinha que mostra o nível de poluição das cidades do mundo e mostrando que a cidade de São Paulo está 60% acima do valor limite estabelecido pela OMS. E que mais de 66 mil pessoas morrem por ano devido a problemas respiratórios em decorrência da emissão de materiais particulados. E aí, para resolver isso tudo, aonde a gente chega? Nos veículos sustentáveis, né? Mobilidade elétrica, em primeiro lugar, que está em alta hoje em dia, que são realmente veículos que não emitem nada localmente, zero ruído, que também tem a vantagem de ter preços de energia mais estáveis do que os preços de combustível, mas ainda tem muitos desafios, que são o alto custo desses veículos, a disponibilidade desses veículos no Brasil. Então, muitas vezes a gente tem que encomendar um veículo e receber só daqui 5, 6 meses, porque eles vêm de fora. E tem outros desafios aí, em relação à reciclagem de bateria, tempo de recarga, infraestrutura, mas eu classifico isso como desafios, né? Porque a gente pode resolver isso ao longo do tempo, não é nada impeditivo para a implantação da mobilidade elétrica. Tanto que na Volks nós já começamos a operar 2 furgões elétricos de um fabricante chinês chamado BYD. A gente começou isso em parceria com 2 clientes nossos, que são a Quartzolite e a Autover, as 2 do grupo Saint-Gobain. Esse furgão tem a capacidade de transportar 720 quilos de carga, com um tempo de recarga aí de 2 a 8 horas, dependendo da instalação elétrica do cliente. Tem autonomia aí de 200 quilômetros, e eles operam no modelo dedicado, então esses carros só rodam para esses clientes. E já estão em operação aí bem recente, a gente acabou de inaugurá-los. Além da opção de comprar novos carros elétricos, caminhões zero, né? A gente também tem uma opção muito interessante, que é fazer o retrofit de caminhões a diesel. Então, você pega um caminhão a diesel que está rodando e transforma ele em um caminhão elétrico. Eu gosto muito dessa opção, porque você realmente tira um caminhão a diesel do mercado. Ao passo que, se você comprasse só um caminhão elétrico novo, você venderia o seu caminhão a diesel e outra pessoa ia continuar usando ele. Então, eu acho essa opção muito legal, e a Ambev é uma empresa que hoje está bem avançada nessas questões, tanto que eles já vão converter aí 102 caminhões, então, eu gosto muito dessa solução. Além dos veículos elétricos a bateria, nós vamos ter no futuro também os veículos elétricos a hidrogênio. Então, em vez de ligar seu carro na tomada, você vai abastecer o seu tanque com hidrogênio, e esse hidrogênio vai gerar eletricidade para abastecer seu veículo. E esse hidrogênio, como que ele é produzido? A partir da quebra da molécula da água, usando energias renováveis. Então, vai ser um combustível 100% limpo. Hoje ele ainda é muito caro, ainda não é realidade, mas a gente espera que no futuro seja.
E além, uma evolução ainda desse carro a hidrogênio vão ser os veículos elétricos a etanol. Então, a gente vai poder abastecer o veículo com etanol. Desse etanol, a gente vai retirar o hidrogênio, e com esse hidrogênio a gente vai gerar eletricidade para o motor do veículo. E esse é um projeto que hoje está em desenvolvimento aqui no Brasil, é uma parceria da Nissan com os pesquisadores de Campinas, então a gente está só aguardando para ver como que vai se desdobrar. Fora os veículos elétricos, a gente também pode entrar no ramo dos biocombustíveis. E o Brasil tem um potencial enorme de produção de biocombustíveis, então isso torna esse tipo de mobilidade muito interessante aqui também. Então, o etanol, que é velho conhecido nosso, mas tem o biodiesel e biometano também. Só que esses dois combustíveis ainda têm um fornecimento bem limitado aqui no Brasil. O biodiesel ainda está mais restrito às distribuidoras de combustível, que compram esse biodiesel para misturar no diesel normal, assim como a gasolina tem uma mistura de etanol já, né? E o biometano já tem outros fornecedores também. Então, por exemplo, hoje a Scania faz caminhões a gás que rodam tanto a GNV quanto o biometano, e eles têm parceria com essa empresa chamada da ZEG, que é a fornecedora do biometano. E o legal disso é que, indo para o GNV, né? O GNV, que é o gás natural veicular, ele ainda é um combustível fóssil, mas ele é muito menos poluente do que a gasolina e o diesel. Então, a gente começar a usar GNV nas frotas já representa uma redução das emissões de CO2 de 20% a 30%. E o resto das emissões, né, que é o material particulado, óxidos nitrosos, também cai muito com o uso do GNV. Então, isso é algo que a gente pode apostar no futuro para pelo menos reduzir já as nossas emissões e no futuro talvez trocar para o biometano. Só que um grande desafio desses caminhões a gás também é a disponibilidade, igual eu falei da mobilidade elétrica, né? Hoje, se eu quiser comprar um caminhão desses, só vão me entregar em julho do ano que vem. Então, enquanto isso não consegue ser realidade e ser aplicado em escala na nossa frota, o que a gente tem analisado é a possibilidade de instalar kit gás nos veículos leves da nossa frota. Então, as Fiorinas, as vans, já hoje podem ter essa instalação de kit gás. E muitos motoristas são interessados em instalar esse kit gás, mas acontece aquilo que a gente falou no começo, o acesso a capital. Muitos deles têm interesse, porque gera economia para o bolso deles no fim do mês, mas existe um montante inicial que tem que ser pago para fazer essa conversão. E a gente está analisando exatamente como a gente pode ajudar os motoristas a instalarem. Isso é algo que pode ser feito hoje, não tem que esperar nada, já é uma realidade que tem que ser incentivada imediatamente, para pelo menos reduzir as emissões atuais. E aí tem várias outras questões que a gente pode ir fazendo para incentivar essa eficiência energética na frota, né? A gente pode instalar defletores de ar nos veículos, podemos fazer campanhas de calibragem de pneus, porque isso também influencia no gasto de combustível do veículo, em questão de direção ecológica. Então, tem várias formas da gente reduzir ao máximo possível as emissões. Quando a gente não consegue reduzir mais, nem eliminar nossas emissões, a gente ainda tem a opção da compensação de carbono, né? Também é algo que está muito em alta hoje em dia, a gente vê várias empresas já dizendo que compensaram as emissões. E o que é compensar uma emissão, né? No Brasil, existem dois tipos de compensação de emissões. Um é comprar CBIOS, que são negociados na Bolsa de Valores. O que são os CBIOS, né? Os produtores ou importadores de biocombustível no Brasil, eles vão declarar para a ANP quantos litros de combustível eles estão injetando no mercado brasileiro. E isso representa uma quantidade de emissões evitadas pelo uso desses combustíveis ao invés de um diesel ou de uma gasolina. E aí, pelo cálculo dessas emissões evitadas, eles calculam quantos créditos de carbono aquele produtor gerou. E eles podem vender esses créditos e aumentar a remuneração deles e estimular mais a produção de mais biocombustível. Uma outra coisa que existe no Brasil é o mercado voluntário de carbono, que aí já não é negociado na Bolsa de Valores, ele é negociado por outras empresas especializadas, como Sustainable Carbon, Moss, Biofílica, se não me engano. E aí, o que é? São outros tipos de projetos, né? Então, às vezes, é uma fábrica de cerâmica
que substitui um gerador a diesel por um gerador que queima biomassa renovável. E aí, a partir daí, eles calculam quantas emissões eles deixaram de emitir, e a partir disso eles geram créditos que são vendidos no mercado, e aí alguém que não consegue reduzir suas emissões compra esse crédito e remunera quem está, de fato, eliminando emissões. E aí tem outros projetos também, de plantio de árvores e principalmente também de manutenção de florestas que estão sob risco de desmatamento. Então, eles pegam uma área ali que está sob forte pressão de desmatamento e conseguem fazer um projeto para preservar essa área e evitar que aquela floresta seja queimada. E aí, através disso, eles também podem vender créditos de carbono. O crédito de carbono, eu acho uma coisa muito legal de se fazer, porque realmente a gente está remunerando quem está fazendo essa preservação ambiental, quem está instalando energias renováveis por aí, e isso é muito importante. Como a gente viu, a questão do desmatamento no Brasil é muito séria. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui também, né? Essa questão de compensação de carbono, hoje também tem diversas críticas por ativistas ambientais, muitos consumidores que estão fortemente engajados nessa questão ambiental. Então, por exemplo, uma das polêmicas, né? Você comprou crédito de carbono vindo de uma floresta. Porque a gente sabe que as mudanças climáticas estão aí e que os fogos, os incêndios estão cada vez mais frequentes. Então, essas áreas estão cada vez mais sob risco de sofrerem uma queimada, mesmo que seja acidental. E aí, se você comprou crédito de carbono numa floresta e ela pegou fogo, sem querer, o que acontece, né? Óbvio que não é tão simples assim, pegou fogo e seu crédito de carbono foi para o espaço. Na verdade, esses projetos ambientais, eles têm uma margem de segurança. Então, eles calculam quanto que aquela floresta evitou de emitir e eles vendem os créditos relativos só a 90%, se não me engano. Então, ficam os 10% de créditos de carbono não vendidos ali, que são exatamente para compensar caso uma outra floresta venha pegar fogo. Mas é uma questão, assim, as mudanças climáticas estão colocando cada vez mais em risco esses projetos. Então, eu acho legal a gente investir, sim, nos créditos de carbono, porque é importante remunerar quem está preservando essas florestas, mas a gente só não pode se contentar não pode achar que aquilo é missão cumprida da nossa parte. Inclusive porque quando a gente compensa só o CO2, a gente não está compensando o material particulado que a gente está colocando na atmosfera, a gente não está compensando o enxofre que está causando chuva ácida. Então, o crédito de carbono é aquele recurso que a gente usa em último caso, mas que a gente não deve parar por aí, tá bom? E aí, entrando na parte final aqui da apresentação, né? Supondo que a gente consegue, então, zerar todas as emissões da nossa frota, ou que a gente conseguiu compensar todas as emissões, será que isso já é suficiente para dizer que a nossa logística é super sustentável? Na verdade, não. Na minha visão, não. Porque a gente ainda tem um grande problema aqui nos dias de hoje, que são os congestionamentos nos centros urbanos. Quem mora em alguma grande cidade sabe isso muito bem. Os veículos de carga estão disputando sempre o espaço urbano com os veículos de passeio, com os ônibus. Só na cidade de São Paulo, por exemplo, 10% da frota registrada são veículos de carga, e eu imagino que muitos outros caminhões circulem, além desses 10% na cidade de São Paulo, e esses veículos de carga geram mais trânsito, geram mais acidentes com pedestres, ciclistas ou carros, e todo esse trânsito causado nos centros urbanos gera maior gasto de combustível para toda a frota, para todos os carros de passeio, para todos os ônibus que estão no congestionamento. Isso sempre aumenta as emissões. Então, por isso que a gente tem que repensar também formas de operação da logística. Não é só colocar um monte de carros elétricos circulando da mesma forma que a gente circula hoje. Então, a gente tem que pensar na digitalização do sistema de logística, a gente tem que pensar em operar de acordo com os modelos das cidades inteligentes, incentivando novas formas de operação. E quando eu falo de digitalização, eu falo exatamente de usar os pilares nos quais a VUX opera, né? Então, essa digitalização, que permite uma economia do compartilhamento, essa frota na nuvem, ajuda muito nesse melhor aproveitamento dos recursos.
gera muito menos tempo ocioso nos veículos e a gente consegue fazer um transporte mais eficiente, né? Fora que economiza muito combustível na cidade, porque a gente está enviando o motorista que está mais próximo, a gente está otimizando as rotas, o sistema de digitalização também, a gente está desenvolvendo um sistema de carpooling, que é um veículo poder passar em várias lojas para coletar produtos e entregar em vários pontos de entregas diferentes. Então, tudo isso vai contribuindo para uma eficiência muito maior na cidade, além de que pode gerar muitos dados para serem analisados na macro escala, né? Então, hoje é muito difícil para a cidade avaliar quanto de carga está sendo transportado de um lugar para outro, porque não tem dados disponíveis, porque não tem um sistema informatizado. Quando eu falo em novos modos de operação, eu também estou falando em entregas noturnas, que é uma coisa que tem que ser pensada com cada vez mais frequência. Porque se eu estou entregando mercadoria só no horário comercial, eu estou disputando aquele espaço com os outros veículos. Ao passo que se eu pudesse fazer entregas noturnas, eu estaria desafogando o trânsito durante o dia e entregando à noite, né? E a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, a CET, já fez um piloto lá em 2014, com algumas empresas parceiras e o pessoal de logística da USP, para analisar, né, a viabilidade das entregas noturnas em São Paulo. E eles tiveram resultados bem positivos. Então, é uma coisa que continua sendo feita por algumas empresas, mas que a gente enxerga que dá para ampliar muito para resolver esse problema do trânsito. Então, não só vai permitir menor trânsito durante o horário comercial, durante o dia, mas também vai possibilitar uma previsibilidade de entrega muito maior ainda, porque à noite não vai ter congestionamento, o veículo não vai ficar preso ali no trânsito. E também vai economizar mais combustível, não vai ter menor índice de acidentes. E outro ponto muito importante é que eu acho que viabiliza muito mais a mobilidade elétrica, né? Porque o modelo de um carro dedicado, que só roda durante o dia, à noite ele está subutilizado. Se a gente puder utilizar esse carro elétrico para fazer entregas noturnas, vai ser sensacional. A gente vai conseguir, pelo menos, reduzir aqueles custos iniciais desses veículos, que são muito altos. Óbvio que tem muitos desafios ainda pela frente, que ele acarreta em alguns custos adicionais para os lojistas, que tem que abrir de madrugada, pode ter problema de ruído, incomodar vizinho, problema de segurança, mas coisas que a gente pode ir contornando ao longo do tempo. E falando em novos modos de operação, também ainda tem a possibilidade da gente operar mini terminais logísticos, e isso é uma estratégia do município de São Paulo. Esse ano, o município se comprometeu a zerar as emissões de carbono e fizeram um relatório ali, que é um plano de ação climática. E nesse plano, eles são muito claros nessa questão de instituir uma zona zero emissão dentro de São Paulo, fazer legislação para fomentar essa distribuição zero emissão e operação de mini terminais logísticos. Então, são terminais logísticos que estão espalhados pela cidade, recebem um caminhão de madrugada para abastecer esse mini terminal e durante o dia podem fazer algumas entregas para essas lojas que realmente não podem receber durante a noite. Então, esse é o momento da gente repensar essas novas formas. Nós estamos alinhados com a própria iniciativa do poder público, né? E a gente acredita que quem começar a se preocupar com isso antes vai sair na frente de muita gente que ainda está operando nos modos de antigamente. Então, assim, chegamos ao final da palestra, né? O que eu quero que vocês levem dessa apresentação aqui? 3 pontos. Primeiro, que a gente tem que tratar essa questão de sustentabilidade urgentemente. Como diz a fotinho aí, não temos um planeta B. A gente não tem para onde correr. Talvez só os bilionários que hoje podem pagar viagens espaciais, eles poderiam correr para um planeta B, né? Mas nós, os réis mortais aqui, os nossos filhos, os nossos netos, infelizmente não vão ter. Então, é algo que a gente tem que ter em mente, a gente tem que estar engajado, saber da importância e tentar corrigir de todas as formas que a gente puder. Segundo lugar, é que essas iniciativas sustentáveis vão muito além dos veículos zero emissão. Então, tudo que eu mostrei aqui, desde dos problemas sociais, né, das mulheres, das crianças e dos adolescentes, das condições dos motoristas, uso de papel, atropelamento de animais, e todo esse novo modelo de operação são coisas
até que simples, não é tão simples assim, mas às vezes exigem muito menos recurso do que comprar um caminhão elétrico, mas que tem um grande impacto também, que a gente pode começar a fazer desde hoje. E, por fim, leve dessa palestra, conte com a VUX se você quiser implantar um sistema de logística mais sustentável na sua cadeia de suprimentos. Eu espero ter passado para vocês aí a nossa visão com relação à sustentabilidade e ter passado para vocês a nossa motivação de estar sempre contribuindo com uma logística mais sustentável. Então, eu deixo os meus contatos aqui para quem quiser procurar a gente para combinar algum futuro projeto. E aí eu encerro assim, essa apresentação, vendo se temos algumas perguntas, e fiquem à vontade aí para escrever no chat, tá bom, pessoal? Bem legal, Ana. Muito obrigado pela apresentação aí. Foi super completa e tocando pontos importantes. O pessoal está comentando aqui também. E acho que tem uma pergunta do Jaime. Deixa eu ler aqui. Com os constantes desafios do Last Mile, encontramos operadores na ponta sem nenhuma assistência do seu contratado, sem uniformes, uso de bicicletas empurradas em morro acima, etc. O que pode ser feito na regulamentação desses trabalhos, diminuindo os impactos sociais? Boa pergunta. É uma pergunta legal, né? Eu acho que a questão da bicicleta, por exemplo, hoje temos opções de bicicletas elétricas que dão uma forcinha nesse sentido. Mas, realmente, a questão de uniformes, né? As empresas têm que se preocupar também. A gente também distribui camisetas para os nossos motoristas e EPIs também, né? Porque eles entram em zonas industriais, que necessitam de capacete, de botas. Então, dependendo, né, da operação, o motorista tem que ter o próprio EPI dele, ou dependendo de qual é a operação a VUX que fornece. E Sim. Hoje eu tenho visto também uma movimentação, principalmente de algumas empresas de aplicativo de entrega de comidas, que é com relação à segurança dos motoqueiros que estão rodando na cidade de São Paulo, né? Eles estão repensando o modelo de remuneração desses motoqueiros para não forçar um trabalho exaustivo além da conta, né? Esses motoqueiros ficam muito expostos a acidentes de trânsito. Então, existe Sim. questão de fornecer seguro de acidentes para os entregadores, isso é bem importante. Um ponto interessante que a VUX ela trabalha só com o mercado regulamentado já de motoristas profissionais, né, autônomos ou não transportadoras, e que eles têm um nível de seguridade social já estabelecido, né, eles estão dentro do ambiente regulamentado. O que eu vejo na pergunta do Jaime que pode ser feito na regulamentação, né, dos trabalhos, especialmente para esses motoristas independentes, né, esses entregadores, né, que usam bicicletas, às vezes trabalham a pé ou com motocicletas, mas fora da regulamentação. Acho que o mais importante, no meu ver, seria ter um fundo de assistência, além de todo um trabalho, claro, de prevenção de acidentes e de prevenção de jornadas longas, né, de trabalho, enfim, como que você consegue de alguma forma estruturar melhor isso, mas também de ter um amparo social como iniciativas de seguro que a Ana comentou, mas até regulamentadas pelo governo, né? Acho que a melhor forma nesse caso é você manter a estrutura, não burocratizá-la, né? Ou criar regras que às vezes não são aplicáveis no dia a dia, mas tentar dar o principal que é necessário para o entregador, que é um respaldo num caso de um acidente, né? No caso de um acidente grave até de invalidez, como que ele sobrevive, que é um caso que a gente vê muito frequente, né, acontecendo nesse setor. Enfim, acho que nesse sentido tem que ter uma regulamentação que hoje não protege de alguma forma eles. E poderia ser uma taxa na entrega, né? Diretamente levada para um fundo que ampara eles, né? Tipo, eu não estou falando que tem que ser uma coisa do governo
puramente, mas isso pode estar embutido no valor da entrega como um imposto que vai diretamente para eles, não como um imposto aberto. Acho que é uma saída interessante. Tem mais alguma outra pergunta aqui? Vamos ver. O Rogério também disse que é interessante, né, essa abordagem mais holística, que enxerga outros pontos que não se discutem quando falamos de ESG na cadeia logística. Eu também concordo aqui, Rogério, acho que, cara, é muito legal quando você começa a trazer esses assuntos para o nosso dia a dia, porque algumas decisões assim que você toma, algumas iniciativas na companhia, elas ou mudam de uma forma muito pequena, mas causam um impacto muito legal, ou elas mudam completamente, né? Assim, mas o seu processo decisório é diferente, a forma como você soluciona os problemas passa a incluir essas questões de sustentabilidade, de impacto social, e é muito bacana ver como, assim, às vezes com um pouco esforço a gente consegue já ter um impacto muito bacana. Não que a gente só tenha que focar no pouco esforço, né? Mas, assim, é impressionante só de pensar nisso o quanto que já consegue gerar de resultado. Bacana. Tem bastante comentário aqui. Não achei nenhuma outra pergunta. Acho que é isso, então. Você tem mais alguma coisa para complementar? Não, era isso mesmo. Agradeço os comentários aí do pessoal que gostou da apresentação. Então, como eu falei no início, vai ficar gravado, então, assim que a gente tiver o link da postagem do nosso YouTube, a gente envia para vocês. Peço que vocês compartilhem também com quem estiver interessado. E, mais uma vez, ficamos à disposição para outras dúvidas depois por e-mail, telefone, LinkedIn. Boa. Então, encerramos por aqui. Um abraço, gente. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.